E nós começamos falando que os deputados estaduais votam hoje em segunda discussão o projeto que altera a mudança no repasse do ICMS aos municípios. A proposta vai ser votada pelos deputados aqui do Paraná pela segunda vez. É o chamado segundo turno na sessão de hoje e aí pretende fixar os índices para dividir o bolo de dinheiro, repartição do imposto, também critérios para a composição do índice de participação dos municípios, chamado IPM, que é usado aí para que o Estado divida com as cidades do Paraná aqueles 25% da arrecadação do imposto que os municípios têm direito. Essa alteração é necessária para que o Estado se adeque às mudanças feitas na Constituição Federal por meio de uma emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. E para trazer mais detalhes sobre essa votação, nós vamos ao vivo até a Assembleia Legislativa com o repórter Eric Mota. Boa tarde, Eric. Como estão as discussões por aí, hein? Boa tarde, Mark, boa tarde, Rafa, e a todos que nos acompanham. Olha, o que mais está chamando a atenção por aqui, até esse momento, é o quórum, viu? Apenas 30 deputados estaduais estão presentes aqui na Assembleia Legislativa para essa votação tão importante para o Estado. O que essa lei diz, basicamente? Ela vai alterar o regime de distribuição do ICMS dos municípios. Como que era, até esse momento, 75% do ICMS, do imposto sobre o produto consumido no próprio município, fica no município. Os outros 25% é feito rateio através do governo federal, conforme aprovado ali nas diretrizes orçamentárias do governo ano a ano. Como que vai ficar agora para se adequar a essa legislação federal? O município fica com 65% daquele tributo do ICMS colhido no próprio município. O restante, o que acontece? Dos 35% que restam, 10% desses vão para os municípios que melhor se empenharem na educação. Esse é um ponto importante. Aí sim, o restante, os outros 20%, seguem normalmente conforme ali orquestrado pelo governo junto com a Assembleia Legislativa. Outro ponto que chama atenção é que essa matéria não vai enfrentar grandes dificuldades para ser aprovada. Tanto a oposição quanto o governo estão satisfeitos com a proposta do jeito que ela está. A gente conversou com o presidente Ademar Traiano sobre esse assunto e a gente ouve agora o que ele falou. Para estabelecer os parâmetros, para fixar, enfim, percentuais para os municípios do estado do Paraná. Portanto, essa matéria ela é bem direta para regular aí isso que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional em Brasília. A gente falou também com o presidente Ademar Traiano sobre a continuidade dos trabalhos aqui da LEP, mas isso eu chamo daqui a pouco, porque primeiro eu quero falar sobre o líder da oposição. A gente conversou também com a oposição e o deputado Arilson Chiorato falou para a gente que foi feito um acordo entre a oposição e o governo para que fosse aprovado esse texto com essas pequenas alterações. Que alterações são essas? A principal delas é a alteração que traz ali um incentivo para quem preservar melhor o meio ambiente, é a famosa sustentabilidade. O município que se mostrar mais sustentável tem também uma prioridade nessa repartição. Primeiro, então, vamos ouvir o Chiorato. As ações ambientais estejam sendo feitas em efetividade para ter o direito ao ICMS ecológico, por exemplo. Por isso a oposição é favorável. E quando o assunto é educação, o que a oposição tem a dizer sobre essa repartição dos 10%? Acho importante. A gente acha importante que se invista o máximo possível em educação, até porque uma da crítica à oposição ao governo do Estado é que está tendo uma retração nos investimentos em educação nos últimos 3 anos. Essa é uma forma de você ter um aumento de repasse à educação e ter uma educação melhor, de qualidade e gratuita. Tá aí, portanto, a opinião tanto do presidente da LEP quanto do líder da oposição, ambos votarão a favor. Então, por mais, Mark, que o quórum aqui esteja extremamente baixo, com apenas 30 deputados até esse momento, a tendência é de uma aprovação tranquila. Mas a gente sabe o provável motivo de estar esvaziando. Estamos chegando aí na época das eleições. Amanhã, a partir de amanhã, começa-se o calendário oficial eleitoral, pode-se iniciar as campanhas, mas eu conversei com o presidente Traiano, ele disse que as eleições não vão influenciar nos trabalhos da casa e até o início de setembro. Tudo, teoricamente, seguiria normalmente por aqui. Vamos ouvir o presidente. Nós vamos reunir com os líderes
Aí no início de setembro nós precisamos votar a LDO. Sem votarmos a LDO, nós não podemos ter nenhuma possibilidade de recesso. É uma decisão que eu vou tomar em conjunto com todos os líderes partidários da Casa. Até lá as sessões continuam normalmente, apenas uma mudança de antecipação da sessão ordinária da quarta para terça-feira, final da tarde, até porque pelo período eleitoral e sem prejuízo de pauta, nós fizemos um entendimento com os deputados e estamos procedendo dessa forma. Pois é, né, Mark? Portanto, apesar do presidente afirmar que segue normalmente, eu peço licença para mostrar aqui para vocês, é um normalmente bem vazio. Apenas 30 deputados, por enquanto, aqui na casa. Eu volto para vocês aí no estúdio. 30 no painel, né, Eric? E aí, quando você mostrou a imagem, não vi 30 nas cadeiras. Explica pra gente, Eric, isso é legal pro ouvinte que tá nos acompanhando aí pela live, inclusive. Como é que é isso? Porque o pessoal digita a senha aí no plenário, mas depois vai dar uma volta? Como é que funciona isso? Mark, eles podem digitar a sua senha, se mostrarem presentes e ir para os comitês, gabinetes, até mesmo se ausentar da Alep, o que não seria correto, mas essa possibilidade. Eu vou mexer novamente a câmera para quem nos acompanha no YouTube. Você que nos ouve na Rádio FM, eu convido você depois a acessar o YouTube e dar uma olhada nessas imagens que eu estou mexendo aqui agora. Não tem nem 15 deputados nesse momento no plenário, mas no telão, que é esse telão que aparece lá no fundo, diz que tem 30. É a mágica do telão. A mágica do telão, Rafaela. Rafaela Moron cobriu por muito tempo a Assembleia. As coisas não mudam, né, Rafa? Não é novidade isso. Não é novidade. O que teve de novidade foi o registro de presença, porque antes nem presença tinha que registrar. Já iam direto para os gabinetes, só desciam quando tinha votação que interessava. Agora o que chama a atenção é que a gente ouviu há pouco o presidente da Assembleia dizendo não, é ano eleitoral, isso não vai interferir. Tem uma votação para repartir imposto com o município. O município normalmente se degladia aí com o Estado em torno de recurso de dinheiro, mas pelo visto para os deputados, ou pelo menos para a maioria deles, está tudo bem, deve ter outras prioridades, aí bater a presença, responder a chamada na sala de aula e sair da classe, é isso. Agora esse assunto, Eric, é muito importante, viu, Rafaela, também, porque ele mexe com o caixa dos municípios e principalmente os municípios maiores estão reclamando muito, porque a divisão do bolo do ICMS, que é a maior fonte de arrecadação do governo, é muito importante para os municípios, né? Tem município que vive praticamente de repasse do Estado, né? Mas os maiores, principalmente, vão ter aí uma diminuição nos repasses. Essa é a expectativa, pelo menos, né? Curitiba, Londrina, Maringá, que nos ouve nesse momento, vão perder dinheiro, pelo menos com as contas feitas até aqui. Então, tem muito chororô, muita chiadeira, e eles aproveitaram também para discutir isso rapidamente agora, até pelo que período eleitoral tá todo mundo preocupado com as campanhas, ainda mais hoje, na data de hoje, né? Que fecham as famosas atas, finalmente as atas fecham, e essa discussão não teve, talvez, o detalhamento que seria importante para um tema como esse. Vamos em frente, vamos ver como é que vai ficar. Agora, pode esperar, Rafaela, que ali na frente vai ter prefeito de cidade grande reclamando e reclamando bastante. 4:07. Obrigado ao Eric, que segue lá na Assembleia. Qualquer novidade ele vai nos chamar por aqui. Agora, notícia de última hora, viu, Rafaela Moron? O Tribunal Regional Eleitoral terminou há poucos instantes a sessão que discutia um recurso apresentado pelo agora ex-candidato César Silvestre, que questionava a decisão do PSDB Nacional, que fechou a aliança com o Álvaro Dias e o retirou da disputa. Para o ouvinte relembrar rapidamente, né, César Silvestre era pré-candidato ao governo do PSDB. Aí a convenção do PSDB não o aprovou para o governo e o colocou como candidato ao Senado. Pois bem, aí apareceu o Álvaro Dias com uma aliança nacional e conseguiu que o PSDB e o Cidadania, né, a federação toda, o apoiasse. Então, o César Silvestre, por sua vez, entrou com recurso no Tribunal Regional Eleitoral. Os desembargadores lá que analisaram os fatos chegaram à seguinte conclusão, viu, Rafa? Que o César era ilegítimo para entrar com a ação. Porque quem teria que questionar isso ou era o próprio partido, né, ou o Cidadania, né, como
partes interessadas. Então, só as entidades, digamos assim, que compõem a confederação, os dois partidos, a federação, que poderiam entrar efetivamente na ação. A relatora disse que o César era a parte ilegítima da ação. Então, agora, o que acontece? O placar foi apertado, 3-2, mas o César Silvestre não conseguiu ir em frente. Mas o que acontece é que ele já avisou que vai tentar recorrer e vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Mas a resposta não veio, Rafaela, definitiva não. Sabe aquela coisa? Nem que sim, nem que não. Acharam lá um problema no processo, mas o mérito ficou prejudicado enquanto a análise. Pois é, Mark, nas redes sociais a gente viu que o César Silvestre, por enquanto, não se manifestou. Vale reforçar que no momento em que ele anunciou, né, desidratou a candidatura dele ao governo do Paraná e depois também a tentativa de sair aí ao Senado, fez aquele vídeo com uma luz toda dramática, anunciando que para atender aí a um clamor de quem acompanhou ele na caminhada e tal, iria recorrer. Pelo visto, é uma pendenga que vai se esticar um pouco aí na justiça eleitoral e muito ruim, né, porque a gente teve o final do prazo hoje para registro de candidaturas, amanhã a campanha começa nas ruas, não em rádio e televisão, ainda mais nas ruas já começa, e o eleitor fica perdido, sem entender exatamente qual caminho vai seguir. Vai ter mais um candidato ou não vai ao Senado? Perfeito, Rafaela. E esse placar de 3-2 é perigoso para o Álvaro Dias, né? Foi apertada a discussão, então não quer dizer que ele está consolidado com o apoio do PSDB. E o PSDB local já expressou, Rafaela, inclusive em documentos internos, que apoia César Silvestre. E que se tiver que discutir essa questão estadualmente, eles vão ficar pelo lado do César Silvestre. Tem um trecho do documento aqui interno do partido que fala o seguinte, abro aspas, a manifestação do PSDB Cidadania do Paraná é pela concessão da medida liminar para restabelecer as deliberações da Convenção Estadual, garantindo o direito de César Silvestre de disputar o Senado Federal. E, na verdade, é o seguinte, veio o chefe aqui de cima e falou, o que vocês fizeram não vale. É claro que o pessoal aqui ficou bravo, né? Não precisa ter 2 neurônios na cabeça para entender isso. E mostra também, Rafaela, que o PSDB, que é um partido muito grande, historicamente não entra emblocado em eleições alguma, mas isso deixa mais claro ainda que o Álvaro até levou a burocracia do PSDB. O que eu quero dizer com isso? Levou o tempo de televisão, levou a estrutura cartorial do PSDB, mas não levou a base. A base do partido está, inclusive, meio chateada com a situação. Essa carta, né, do diretório estadual, né, da federação aqui no Paraná, mostra pouco isso. Então é o que você falou. A gente começa a disputa sem saber se teremos... agora não lembro de cabeça, são 10 candidatos ao Senado, então seriam 11 com o César Silvestre. É isso, Rafa? É isso. Agora, Marco, tem o seguinte, você trouxe um bastidor há pouco tempo muito interessante. Fica uma situação complicada até para os caciques locais do PSDB, porque mesmo durante a convenção partidária teve climão por lá para tirar o César Silvestre da corrida ao governo do estado. Então, provavelmente, prometeram, né, trocando em miúdos aqui, o Senado. E agora não se sabe se vai ou não vai. Não vai. Tá nessa indefinição ainda, mas pelo que eu entendi, o PSDB, pelo menos as lideranças maiores do PSDB, como o Beto Richa, por exemplo, que assina esse documento que eu li aqui, Rafael, querem honrar a palavra que deram a César Silvestre. Na política é importante essas coisas, né? Por mais que diga muito que político não cumpre promessa, nos acordos internos é uma questão de honra deles, viu, Rafaela? Porque se o político não cumpre acordo, entre eles, estou dizendo, estou falando de promessa de campanha, isso é outra coisa. Entre eles, ele fica com má fama no mercado, né? Então o PSDB quer cumprir a palavra empenhada com o César Silvestre, né? Já não deixou nem ele ser governador, então queria resolver a questão dele no Senado. Vamos ver o que vai dar também nesta confusão toda. A minha opinião, aqui fazendo um exercício de futurologia, é que o César Silvestre tem dificuldades grandes de voltar à disputa. Dificilmente lá o TSE vai anular uma decisão local, mesmo com essa questão aí que seria mais processual que de mérito. Mas vamos acompanhar. O judiciário brasileiro tem sido tão maluco, né? Cada coisa que vem lá de cima, então vamos acompanhar para ver o que acontece. Mas daí, Rafa, se o César Silvestre volta para o jogo muda bem, porque o Álvaro perde muito tempo de televisão.
E aí isso pode ser um problemão na campanha dele, ele que disputa ali, pelo menos pelas pesquisas registradas até agora, a liderança com o Sérgio Moro. Ele vai perder muito tempo de televisão e isso dá clima de campanha. Muita gente acha que as redes sociais agora resolvem tudo. E é verdade, uma boa parte da campanha será feita nas redes sociais, mas a televisão ainda dá clima, a televisão e rádio dá clima, e não são aqueles blocões, viu, Rafa? São aquelas inserções ao longo da programação, que dali passa no meio do Jornal da Record, passa na novela, passa nos principais programas, passa nos programas das outras emissoras. Então é aquilo ali que vale, que daí aquilo vai minando o eleitor. E o Álvaro precisa de tempo para conversar com as pessoas. 4h14 agora.